Diz uma história que numa cidade apareceu um circo e que entre seus artistas havia um palhaço com o poder de divertir sem medida todas as pessoas da plateia. E o riso era tão bom, tão profundo e natural que se tornou terapêutico. Todos os que padeciam de tristezas agudas ou crônicas eram indicados pelo médico do lugar para que assistissem ao tal artista, que possuía o dom de eliminar angústias. Um dia, porém, um morador desconhecido, tomado de profunda depressão, procurou o doutor. O médico, então, sem relutar, indicou o circo como lugar de cura de todos os males daquela natureza, de abrandamento de todas as dores da alma e de iluminação de todos os cantos escuros do nosso jeito de ser. O homem nada disse. Levantou-se, caminhou em direção à porta e, quando já estava saindo, virou-se, olhou o médico nos olhos e sentenciou: Não posso procurar o circo. Aí está o meu problema. Eu sou o palhaço. Centro de Valorização da Vida. Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada. O CVV, Centro de Valorização da Vida. E os CAPS, Centros de Atenção Psicossocial da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia, inclusive nos feriados, e atende no telefone 188 e também por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil. Antes de eu começar a falar, naturalmente, eu sempre peço que você espalhe esse vídeo. Se ele chegar até você, compartilha. A gente já está chegando no 100º episódio. Uma missão que está quase no fim, quem sabe se aperfeiçoando. São 99 com esse aqui, mais de 100 pessoas passaram por aqui, muitas histórias legais, aprendizados, construções. E vocês sabem o meu nome, eu sou o Gabriel. Então, deem essa força. Eu ouvi de uma amiga, quando fui perguntar para ela o que ela queria, o que ela entendia daquele evangelho de Mateus 22, 34 e 40, que era exatamente o da missa do dia 25 de agosto. Nele, a gente ouve uma coisa já tradicional, né, que é o amai-vos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, para sair de uma pegadinha que os saduceus, fariseus, toda aquela turma que andava ali tentando tramar alguma coisa contra ele, perguntou. E ele, de primeiro, falou que, obviamente, a gente tem que amar a Deus sobre de todo o teu coração, né, com toda a tua força. E também, logo após, o secundário, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Conversando com essa amiga, eu fiz uma pergunta a ela, ela falou muita coisa, mas o ponto que me pegou aqui para trazer a vocês foi uma das cartas de São João, em que ele diz também, basicamente, que ninguém ama a um Deus que não vê, se não amar o irmão que vê. Pensando nisso, né, depois de sair da igreja e conversar com ela, eu lembrei que a gente estava para iniciar o mês que acaba hoje, dia 30 de setembro. E pouco se ouve falar dentro do nosso organismo, enquanto católicos, e acredito que também nas outras denominações cristãs e até fora, sobre
Setembro Amarelo, a conscientização da saúde mental, né? Prevenção ao suicídio, enfim, e também depressão, ansiedade. A gente está numa luta. É importante também salientar que a gente está numa luta contra a aprovação, né? Aí o julgamento do aborto. Só que você só é a favor da vida se for contra o aborto. Não, a pessoa também não precisa praticar, né? Demonstrar apoio também a outras situações. Há essa dedicação dentro da igreja, essa situação em que a gente vê alguma formação. Eu já ouvi do Santo Padre, né, em um dos seus discursos, e isso é dito também em uma matéria, o texto vai ficar aqui embaixo, tá? Do portal da Canção Nova, né, Padre Edson Donizete, só para não esquecer o nome dele. Paróquia Santa Luzia, lá em São Paulo, no bairro Jardim Nordeste. Ele que é salesiano, vou ler para vocês aqui, frisa que o Papa Francisco, fiel à missão que recebeu de Deus, ao orientar seus filhos e filhas espirituais para que rezem pelas pessoas que enfrentam a depressão. Ele nos alerta, diz o sacerdote, para uma situação que a cada dia se torna mais preocupante em todo o mundo. Só para ter um dado, já na matéria da Letéia, que fala sobre o livro do Padre Lício de Araújo Vale. O título do livro aí, Foram Deixados para Trás, uma reflexão sobre o fenômeno do suicídio. Voltado, obviamente, para algumas questões de sacerdote, mas não só. Isso, né? Tem um ponto interessante. A Organização Mundial de Saúde estima que no mundo é cometido, a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida. São mais de 800 mil casos por ano, desde 2012. É a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 32 brasileiros por dia que não tiveram acesso ao tratamento adequado, que não tiveram a atenção devida, tiram a sua vida. Dos últimos 7 anos, se eu não me engano, 40 sacerdotes perderam. E onde a gente estava? Muitas vezes a gente ouve dentro das igrejas, apesar de todo o esforço da CNBB, o bispo de Campos, Dom Roberto, se eu não me engano, que é o chefe da Pastoral da Saúde, da Conferência dos Bispos, diante de todo o esforço do nosso Santo Padre, como eu falei, mas muitas vezes as pessoas mais velhas aqui não acreditam, as pessoas acham que isso é bobagem, que isso é falta de oração, como eu bem já ouvi agora no auge da pandemia, né? Tudo é déficit de atenção, tudo é autismo e tudo é depressão. Agora, o mundo parece que, enfim, é um caso que não merece ser levado para frente, mas foi bom salientar isso. Muitas vezes, nós somos como o palhaço, né? Nos fazemos de forte para que a nossa tristeza não contamine as pessoas. Muitas vezes a gente precisa ser alegre para que a tristeza não chegue até os outros, para que não se torne um fardo. Imagina quem ocupa uma função de liderança, como sacerdote, né? A depressão não é um mal que atinge quem é fraco, a depressão atinge a todas as pessoas, sejam elas padres, bispos, enfim, clero, e artistas também. A gente viu agora há pouco tempo o cantor de forró Wesley Safadão anunciar uma pausa para descanso, né, da sua saúde mental, para cuidar. Para as pessoas mais jovens, se ouvirem esse episódio, Justin Bieber,
e quase que cancela o seu show no Rock in Rio. Dentro do nosso universo, dentro do universo da igreja, o caso mais famoso, acredito eu, que seja o Padre Marcelo, enfim, que encontrou uma saída, e ele mesmo sempre fala, né, alegrai-vos, como diz São Paulo, em tudo dai graças a Deus. Ele teve forças, ele teve atenção, mas quantos e quantos sacerdotes não tiveram, quantas e quantas pessoas, como eu bem falei, 32 pessoas por ano tiram sua vida, e quantas pessoas não estão afundadas na depressão. Acho interessante que se levante esse ponto, para que a gente não perca, né? não perca as pessoas do nosso convívio, as ajude, estenda a mão, que ouça, porque assim como eu não ouvi, você não ouviu, assim como eu já passei, não é falta de oração, não é fraqueza. Depressão é uma doença que precisa ser tratada e com seriedade. E não só com folhetos, não só com Setembro Amarelo, mas o que a gente fez? A gente reza para as pessoas que passam por esse problema, a gente estende a mão para aqueles que precisam, a gente ouve. Poxa, eu queria conversar com você. Ah, não posso, eu estou ocupado num mundo em que cada vez mais se cobram resultados e resultados, sem se preocupar com o que é feito, sem se preocupar com o que a gente deixou para trás, né? Sem se preocupar com o próximo, sem prestar atenção nos pequenos detalhes. A gente está saindo de um período muito sério da humanidade. E, pelo menos para mim, eu não sei para quem está ouvindo, eu não vi melhorar nada. Não vi ninguém ter consciência com o outro, não vi ninguém ter paciência e também compaixão. Também separei, né, em Romanos, na carta de São Paulo, está aqui a colinha, o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. O Senhor, obviamente, já dizia, nesse evangelho que eu citei a vocês, que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Se a gente for fazer uma operaçãozinha matemática, os 10 se dividem no primeiro e os três primeiros se dividem na primeira frase, no versículo 37, e os outros 7 no 39. Mas acho que isso é papo para outra coisa. Vale a pena a gente tocar para o lado, vale a pena a gente encontrar Jesus abandonado, como bem disse Chiara Lubick, vale a pena a gente olhar para o semelhante, né? Sermos peregrinos do amor, como foi São João Paulo II, como nos pediu o Santo Padre o Papa Francisco há algumas semanas atrás, para que sejamos nômades quando se trata desse assunto. Há uns dias também eu lendo um Ângelus em que ele falava do dia 5 de novembro de 2017. A última frase desse Ângelus, quando ele termina o discurso, lá na Praça São Pedro, ele diz, em uma das frases, aliás, os últimos parágrafos falam para a gente não se apegar tanto a títulos de honra, de autoridade, e aí cita Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, como exemplo de humildade e alta mais que qualquer criatura, nos ajude, pede a ela que nos ajude com sua materna intercessão a evitar o orgulho e a vaidade, sermos mansos e dóceis, evitar o orgulho. Se você está passando por um problema, né, vamos se despir de vaidade, a gente tira, né, a capa, a crosta, se é que a gente pode dizer assim, para poder reconhecer o problema.
ou ser manso e dócil para ajudar aquele que precisa. Acho que é uma reflexão boa para a gente fazer, né? A última frase eu deixei salva aqui, e acho que vale a pena a gente citar Santo Agostinho, que fala que a medida do amor é amar sem medida. Então, para quem precisa, dois, ouça. E quem sabe, né, lá na frente a gente não vai ter uma recompensa. É isso. Um grande abraço, um grande beijo. Espero que tenham gostado. E atenção, hein? Centro de Valorização da Vida, como bem disse a Bia lá no começo. Enfim, até o 100. Falta um. Gostou do episódio? Tem alguma sugestão ou experiência que queira nos contar sobre o tema? Escreva ali embaixo nos comentários ou faz uma visitinha no nosso Instagram. Dá para ouvir malhando na academia, tomando aquele cafezinho, esperando o ônibus ou na sala de espera para consulta. Não te esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Valorize a vida. Depressão não é frescura. Você não está sozinho. Até mais.